tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, ainda naquela série de quanto cobrar, como é que eu vou cobrar do cliente, não sei nada, tô começando agora. Então, vamos seguir nessa série. Falamos das tarifas indicadas pelo Cintra, vamos colocar assim. E hoje eu vou ensinar você a calcular a sua tarifa. Se você não quiser usar aquela tarifa lá indicada pelo Cintra, acha que está muito alta, não vai dar certo, a gente tem uma formulinha para cobrar do cliente aquilo que é a nossa realidade. Lá nos tempos primórdios, logo que o canal do Tradutor Iniciante começou, eu fiz um vídeo sobre quanto cobrar. Nesse vídeo eu ensino para vocês uma fórmula e essa fórmula tá no livro do Tradutor Iniciante, que é esse livro aqui, tá? Então, neste livro tem uma formulazinha que ensina você quanto você deve cobrar do seu cliente. Uma fórmula simples, fácil de fazer. Se você quiser, dá uma olhada no vídeo. Se você preferir, pode adquirir o livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem versão e-book e versão impressa, tá? Então, você escolhe a sua preferência e garante já o seu livro. Mas eu não vou fazer o mesmo vídeo que eu fiz lá no iniciozinho, né? Até porque aquela fórmula, se você quiser, você dá uma olhada aqui no YouTube e você vê como é que é. Eu vou ensinar uma outra fórmula. Vou ensinar para você uma fórmula que eu aprendi numa palestra com o William Casemiro. Mas antes de começar a falar de qualquer coisa com relação à tarifa, de preço, de fórmula e tudo mais, quanto devo cobrar, eu quero falar o seguinte para você. Você quer ser tradutor? Você está trabalhando porque você quer ganhar dinheiro ou você está trabalhando porque você é um hobby, eu não preciso de dinheiro, eu faço porque eu amo? Enfim, se você não precisa de dinheiro, você não precisa nem assistir esse vídeo. Mas se você está trabalhando porque você quer ganhar dinheiro, você tem que pensar no seguinte: eu quero ter lucro. Eu não estou trabalhando para ficar no 0 a 0, né? Eu invisto na minha profissão porque eu quero receber mais. Pense sempre assim. Já falei em algumas palestras que nós temos que ter a mente de empreendedores e de empresários, tá? Então, nós temos que visar o lucro, nós temos que querer ganhar dinheiro. Então, o que eu tenho que pensar? Você vai fazer uma lista de todos os seus gastos. Todos, sem exceção. Gasto que você tem trabalhando, tá? Qual é o gasto que eu tenho trabalhando? Eu tenho gasto de internet, eu tenho gasto de energia elétrica, eu tenho gasto de cursos, eu tenho gasto de congressos, eu tenho gasto de livros, muitas vezes, dicionários, softwares, enfim, né? A gente tem um monte de gastos. Então, tudo isso a gente tem que botar no papel. E nós temos também outros custos, né? Custos pessoais, por exemplo, alimentação, roupa, quem tem carro, né? Um veículo para uso pessoal, impostos, enfim, entretenimento, férias, viagens e por aí vai. Então, como é que você pode fazer? Se você não quiser ficar organizadinho, bonitinho, separa assim: custos pessoais. E aí você coloca lá viagens, claro, né, gente? Viagens que são a lazer. Não estou falando de viagens para participar de congressos. Então, lá, viagens de férias, academia, veículo, né? Seu carro, moto, enfim, o que você tem. Saídas de lazer, ir para restaurante, para o cinema, shows, enfim, o que você gosta, tá? Plano de saúde, sua poupancinha, né? Lembra, né? Sempre bom ter uma reserva financeira, porque a vida do tradutor tem altos e baixos, tem época de muito, época de nada. E por aí vai, são seus gastos pessoais. Aí, depois você vai e faz uma listinha de gastos operacionais. O que são os gastos operacionais? Aqueles que você realmente precisa para trabalhar. Que são, principal, internet. Sem internet, tradutor não existe, né? Hoje em dia, porque a gente recebe tudo pela internet, então tem que ter uma boa internet. Se você trabalha com audiovisual, tem que ter uma internet maravilhosa, porque para baixar os vídeos precisa de uma internet boa. Não dá para trabalhar com 3G, 4G, 5G, não. Então, vamos lá. Internet, dicionários, livros, softwares. É sempre bom você ter um HD externo para fazer backup. E vamos também fazer uma outra áreazinha aí, que seria de custos de crescimento, vamos botar assim, investimento na profissão.
que seria congressos, algum plano estratégico que você tenha, de repente contratar uma consultoria, né, ou uma mentoria, algo para te ajudar, custos de desenvolvimento de um site, ou precisa comprar um novo software, ou, enfim, né, algo que você tenha recorrente, um pagamento recorrente que você tem, de repente. Se você parar para pensar, são muitos custos que nós temos, tanto pessoal, quanto operacional, quanto para desenvolvimento, né, profissional também. Não falo nem de desenvolvimento pessoal, tá? Desenvolvimento pessoal entra tudo lá no pessoal. Tô falando de desenvolvimento profissional, treinamentos, tudo mais. Agora, o que você tem que pensar? Quanto tempo você vai trabalhar? Quantos dias na semana? Quantas horas por dia? Tudo isso você tem que ter bem claro. Eu quero, Laila, trabalhar de segunda a sexta, ou seja, 5 dias por semana, e eu quero trabalhar 8 horas por dia. Beleza, então nós temos aí 40 horas semanais. Vamos mais além agora. Se em um ano nós temos 52 semanas, eu vou trabalhar 2.080 horas por ano, ou seja, as horas semanais vezes as semanas do ano. Isso porque a gente está considerando 40 horas semanais. Mas, na verdade, a gente não trabalha de fato essas 2.080 horas por ano. Por quê? Porque a gente sempre quer, a gente precisa, inclusive, de um descanso, de umas férias. Às vezes, quem está começando nem tira férias. Eu, por exemplo, fiquei alguns anos aí trabalhando direto sem tirar férias. Mas tem gente que não abre mão daquela viagenzinha. Então, considere dar-se as férias. Digamos férias de 30 dias. 30 dias, 240 horas. Então, a gente tem que diminuir 240 horas daquelas 2.080. Vamos pensar nos feriados. Isso sem contar feriados atípicos, Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Coisas assim desse tipo. Então, são menos 144 horas, mais ou menos, né? Depende aí do seu estado. Eu acho que tem lugares do Brasil que tem mais feriados do que outros. Uma coisa muito importante que a gente tem que considerar também são os imprevistos. Você tem que ter em mente que imprevistos acontecem. É normal, acontece comigo, acontece com todo mundo. Com você não vai ser diferente. Tá? Então, considere os imprevistos. Você pode ficar doente, seu computador pode quebrar, pode acabar a energia elétrica. E, enfim, né? Então, vamos botar aí menos umas 10 horas. Sendo assim, nós temos 1.686 horas faturáveis. A gente precisa lembrar que a gente também trabalha indiretamente. O que seria trabalhar indiretamente? Vou te explicar. Trabalhar indiretamente é aquele trabalho que a gente faz que não é o operacional. Que eu sempre falo que a gente tem que fazer, que é o trabalho de marketing, contabilidade. Porque a gente é que faz tudo na nossa empresa, concorda? Então, para isso, vamos separar mais ou menos 30% assim, do nosso horário de trabalho. Então, temos aí horas indiretas, 30%. Temos menos 506 horas, mais ou menos. Ou seja, agora nós temos um total de 1.180 horas faturáveis. Ou seja, horas que podemos trabalhar traduzindo de fato, ganhando dinheiro. Agora vamos ver o quanto eu quero ganhar dividido pelas minhas horas de trabalho. E aí eu vou descobrir assim o preço da minha hora. Digamos que eu queira ganhar 50 mil e eu tenho 1.180 horas de trabalho. Eu divido os 50 mil pelas minhas 1.180 horas e eu tenho então um preço de R$ 42,37 por hora. Digamos R$42, 42 dólares, né? Não sei qual é a sua moeda. Vamos arredondar, porque eu gosto de trabalhar com valores redondos, tá? R$43 é o quanto vale a minha hora. Gente, sempre que você for arredondar, arredonda pra cima, tá? Estamos falando de dinheiro, pra cima, sempre. Então, R$43, vamos botar assim, será o meu ponto de equilíbrio. Lembra que a gente está considerando férias, feriados, imprevistos, tudo isso, tá? Porque se a gente não considerasse essas horas aí que a gente tirou da nossa hora de trabalho, esse preço de R$43 cairia praticamente pela metade, tá? Então a gente ia ter um prejuízo aí, ou ia ter que trabalhar muitíssimo mais.
Legal, então a gente já sabe quanto vale a hora, né? R$ 43 aí, seguindo esse exemplo que eu tô dando. Ok, já sei por hora, mas eu preciso saber por palavra, porque eu trabalho por palavra. Simples, gente, agora é só saber quanto eu consigo traduzir por dia. Quantas palavras eu traduzo em um dia? Ai, Laila, como é que eu vou descobrir isso? Fácil. Você vai usar o famoso HBC. Sabe o que é o HBC? Hora de bumbum na cadeira. Você vai sentar e vai traduzir com um cronômetrozinho do lado. Ou você vai passar um dia inteiro de trabalho ali, ó, calculando o tempo e depois vendo quantas palavras você conseguiu fazer. Não tem outra fórmula. A partir do momento que você sabe o quanto você consegue traduzir por dia, você precisa descobrir o quanto você consegue traduzir por hora. Aí, você divide o seu ponto de equilíbrio, aqueles R$ 43 do nosso exemplo, pela quantidade de palavras que você traduz em uma hora. Vou seguir no exemplo, tá? Vamos supor que eu consigo traduzir 3.000 palavras por dia. Então, teoricamente, eu consigo traduzir 375 palavras por hora. Se eu cobro R$ 43 por hora, eu vou cobrar 12 centavos por palavra. Seriam 43 dividido por 375, tá? Laila, muito complicada essa fórmula, muito número, muita conta para fazer. Eu tenho uma solução mais fácil ainda para você. No site da Translators 101 tem uma calculadora maravilhosa para você conseguir descobrir isso. Não sei se ainda está disponível para todo mundo ou se só para quem é assinante, agora quando você está vendo esse vídeo. Se por acaso agora for uma ferramenta exclusiva de assinantes, faz o seguinte, entra em contato com o William Casemiro, vai lá no site da Translators 101, primeira coisa, tá? Vai no site da Translators 101, aí vai escolher o site todo, não conseguiu encontrar? Entra em contato com eles e fala assim, a Laila do Tradutor Iniciante falou pra mim que vocês têm uma calculadora para calcular o preço da minha hora, das tarifas e tudo mais. Pode falar que fui eu que falei, tá? A Laila do Tradutor Iniciante, lembra de falar isso, tá bom? E ver com ele se ainda está disponível, caso você esteja assistindo esse vídeo mais pra frente. Essa calculadora facilita bastante a vida. Se não estiver disponível, aí você tem que fazer os cálculos. Ou então, assina a Translators 101, porque também vale super a pena. É muito conteúdo, muita palestra, muito aprendizado mesmo. Não só para quem está iniciando na carreira, não. Para quem já tem algum tempo de caminhada, também vale muito a pena. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O conteúdo foi intenso, né? Eu sei que conteúdos assim envolvem matemática, conta, números e tal. Às vezes assusta a gente aqui de humanas, né? Mas isso é muito importante para nossa profissão, para quem está começando principalmente, para saber aí o quanto cobrar. Lembra de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Segue a gente também lá no Instagram, Tradutor Iniciante Oficial, que eu tô contando com vocês para a gente chegar a 5.000 inscritos aqui no YouTube. Chegando a 5.000 inscritos, a gente vai ter o sorteio de uma consultoria. E lá no Instagram, a meta é de 10.000 seguidores. Último convite para encerrar o vídeo. Vem seguir o Tradutor Iniciante também no canal que a gente criou no Telegram. Telegram é um aplicativo tipo WhatsApp, só que, ó, muito melhor. Então, baixa esse aplicativo no seu telefone e segue lá o Tradutor Iniciante, tá? É um canal que a gente fez. O que tem nesse canal, Laila? Tem um monte de conteúdo exclusivo para esse canal e tem também liberação dos vídeos do YouTube. Eu libero sempre lá primeiro. Aqui no YouTube, toda segunda-feira. Lá no canal do Telegram, assim que eu termino de editar o vídeo, eu já libero lá para o pessoal assistir. Tem conteúdos exclusivos, tem enquetes e tem um monte de coisa, gente. Então, corre lá. Um super beijo pra vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Temos mais um dessa série aí, hein? Tchau!